Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos começar a falar sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson. Esse é o 12º vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica sobre os princípios básicos do Espiritismo. E o 5º vídeo, já perdi as contas, mas acho que é o 5º vídeo em que o tema é a reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, ele foi um médico psiquiatra canadense que dedicou grande parte da sua vida ao estudo de casos sugestivos de reencarnação. É considerado a maior autoridade no mundo sobre o tema, sempre citado pelos espíritas quando alguém alega que não há provas científicas de que existe reencarnação. Eu mesmo citei e indiquei a obra do Dr. Ian Stevenson algumas dezenas de vezes. O seu livro mais famoso, e até algum tempo atrás o único traduzido para o português, é o clássico 20 casos sugestivos de reencarnação. O seu maior seguidor aqui no Brasil foi o engenheiro, parapsicólogo e estudioso espírita Hernani Guimarães Andrade. Eu devo dizer, antes de começar a falar no trabalho do Dr. Stevenson, que eu conheci o trabalho dos dois, dele e do Dr. Hernani Guimarães Andrade, logo nos meus primeiros tempos de estudioso do Espiritismo, faz bastante tempo, e que sempre nutri uma grande simpatia por eles. O trabalho de Stevenson é muito sério, é fruto de uma vida inteira dedicada à parapsicologia. Para quem não sabe, eu acredito que poucos espíritas sabem, Stevenson foi fortemente influenciado por sua mãe, que era adepta da teosofia, e desde cedo ele se interessou pela temática parapsicológica, estudando sobre telepatia, experiências de quase morte, precognição, xenoglossia, aparições, mediunidade e fotografia psíquica. Stevenson foi também, isso também poucas pessoas sabem, foi um dos pioneiros no estudo médico sobre os efeitos do LSD, sendo influenciado nesse sentido por Aldous Huxley, outro autor que eu também admiro muito, autor, entre outros livros, do excelente Portas da Percepção, em que ele narra pormenorizadamente as suas percepções a partir do uso da mescalina. Uma curiosidade apenas. Esse livro de Aldous Huxley, Portas da Percepção, foi que inspirou o nome da banda de rock The Doors, Ian Stevenson, ele coletou ao longo do tempo, pessoalmente ou através de terceiros, acabou coletando mais de 2.500 casos sugestivos de reencarnação. Não é pouca coisa. Seu estudo focou em crianças que tinham lembranças espontâneas de uma existência passada, lembranças não induzidas por hipnose. Muitos cientistas faziam e ainda fazem estudos baseados em lembranças de vidas passadas induzidas através de hipnose, o que popularmente nós conhecemos como regressão de vidas passadas. O foco de Stevenson foi outro. Relatos de crianças geralmente entre 2 e 4 anos de idade. Ele acabou constatando que geralmente entre os 7 e 8 anos essas memórias se apagavam da mente dessas crianças. Qual era o seu trabalho? Então, seu trabalho era, em primeiro lugar, contatar esses casos, entrevistar as pessoas, a própria criança, as pessoas próximas, seus pais, enfim, e averiguar os dados levantados nas entrevistas, tanto com as crianças quanto com seus pais e outras pessoas próximas. Há casos em que os relatos dessas crianças foram averiguados e muitos dados relatados foram comprovados. Esses dados se relacionam a particularidades das suas supostas existências passadas, dos lugares onde tinham vivido, dos familiares, nessa sua suposta existência anterior e da causa de suas mortes. Um dos fatos que mais me chamou a atenção nesses casos, isso acho que 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, quando eu li pela primeira vez, foi a presença de marcas de nascença que algumas dessas crianças traziam. Algumas dessas marcas, semelhantes a cicatrizes
e que estavam relacionadas à causa de suas mortes em suas supostas existências anteriores. Por exemplo, uma criança nasce com uma marca de nascença semelhante a uma cicatriz na barriga. Apenas um exemplo. Ela diz que na existência anterior ela foi assassinada com uma facada na barriga, no mesmo lugar da cicatriz. E quando esse fato é averiguado, quando é investigado, constata-se que realmente existiu alguém no lugar indicado, na época indicada, e que morreu nessas circunstâncias. Para alguém que é reencarnacionista, isso é prova mais do que suficiente. Eu confesso que, pelo menos na época em que eu li esse livro pela primeira vez, eu considerei isso como prova cabal, terminante, inquestionável de que havia reencarnação. Ian Stevenson, como eu disse, ele era interessado por esse assunto desde jovem, talvez desde criança. E sua mãe era adepta da teosofia, que acredita na reencarnação. Poderíamos pensar, portanto, que ele, trazendo essa influência, essa bagagem já por parte da sua mãe, que ele considerava esses fortes indícios como prova. Mas não. No último parágrafo do prefácio, a segunda edição do livro que eu acabei de citar, o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, ele diz assim: com relação à interpretação dos casos, eu tenho pouco a acrescentar ao que eu disse anteriormente na sessão de discussão geral. O que eu posso acrescentar será reservado para a sessão de discussão em um novo livro de relatos de casos agora em preparação. Nem tenho eu nada do que me retratar. Eu iria somente reiterar que eu considero estes casos sugestivos, ele coloca a palavra sugestivos em itálico, para diferenciar, para chamar atenção. Considero esses casos sugestivos de reencarnação e nada mais. Todos os casos têm deficiências, como têm todos os relatórios. Nenhum caso individual, nem todos eles coletivamente, oferece nada como uma prova de reencarnação. Minha única e mais importante conclusão sobre eles é da necessidade de maiores estudos de casos similares. Se alguém se incumbir desta tarefa, considerarei meus esforços amplamente recompensados. Como você vê, ele faz questão de sublinhar o fato de que seus estudos sugerem a existência de reencarnação, mas não provam nada. O nome deste canal, como você deve saber, é Questionando o Espiritismo, não é questionando a reencarnação. Eu tenho dito reiteradas vezes que eu não duvido que exista a reencarnação, mas não acredito de maneira alguma que exista a reencarnação da maneira como é pregada pelo Espiritismo. Não acredito que exista a reencarnação compulsória, obrigatória indistintamente para todos, visando o progresso moral e intelectual dos espíritos e vinculada à lei de causa e efeito ou ao que se conhece popularmente como karma. Além disso, eu não acredito na existência de espíritos como individualidades de caráter permanente, destinados a manter essa mesma individualidade por tempo indefinido ou mesmo eternamente. Se eu não acredito na existência de espíritos como seres destinados a manter a individualidade em caráter permanente, e se muitas pessoas no mundo todo também não acreditam, até porque não há como provar nem sequer a manutenção de algum tipo de vida depois da morte, muito menos que essa vida tenha caráter permanente, seria o caso de perguntar o que reencarna, o que exatamente reencarna. Para um espírita, essa questão não representa nenhum mistério. O que reencarna é o espírito através do perispírito, Pois o espírito não pode agir diretamente sobre a matéria, utilizando-se para isso do perispírito, uma espécie de corpo fluídico que o espírito mantém quando desencarnado. Chico Xavier,
né, por meio do suposto espírito André Luiz, ele acaba se utilizando de outros termos. Ele utiliza os termos psicossoma e corpo astral, o que muitos espíritas imaginam ser sinônimos de perispírito. Na verdade, os conceitos são diferentes. André Luiz também faz menção ao corpo mental e ao corpo causal, aproximando-se do conceito hindu do homem setenário, né? O homem composto por 7 corpos ou 7 veículos de manifestação do espírito. Tem o caso do Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ao deixar o espiritismo e fundar a conscienciologia, ele levou junto o conceito de corpo mental, né? Conceito esse trazido supostamente por André Luiz, trabalhando então com o conceito de 4 veículos de manifestação: corpo astral, duplo etérico, que não chega a ser um veículo propriamente dito, né? O corpo astral, duplo etérico e o corpo mental, é isso, né? Ou como chamam os conscienciólogos, corpo físico, energossoma, psicossoma e mentalsoma, enfim. Pastorino, outro autor que eu considero muito, ele também considera o setenário, né? O Ramatiz, que por muitos não é considerado espírita, mas espiritualista, também. E a apometria, sistematizada por José Lacerda de Azevedo, também trabalha com o conceito hindu do homem setenário. Ian Stevenson, ele cogitou um veículo para a manutenção das memórias do corpo físico, né? Das memórias cognitivas e comportamentais, né? Ele batiza esse veículo de psicofore, que em português seria chamado de psicóforo, e que traduzido do grego significa veículo da mente. Veículo da mente. Eu já vi alguns espíritas traduzirem psicofore como veículo da alma ou portador da alma. Embora seja possível traduzir psique como alma, fica evidente no trabalho do Dr. Stevenson que ele não trabalha com o conceito de alma ou espírito. Num outro livro dele, Children Who Remember Previous Lives, A Quest of Reincarnation, esse livro de 2001, nele Stevenson ele se expressa assim a respeito dessa questão. Esse livro não está traduzido para o português. A tradução que segue é minha. Você pode conferir depois, caso queira. Ele diz assim: estou familiarizado com uma considerável literatura sobre hinduísmo e budismo, sobre corpos não físicos que seriam veículos das mentes entre as vidas. No entanto, esses textos derivam de tradições religiosas. Além disso, se eles têm uma base observacional, isso deve ser apenas uma subjetiva percepção pessoal obtida por videntes e transmitida a seus seguidores. Não desvalorizo essa evidência, mas ela é diferente dos dados publicamente verificáveis que encontramos nos casos que investiguei. Esses casos, devo reconhecer, não oferecem evidências diretas de algo como um psicofore, mas considerando que incluem alguma informação verificável e aparentemente oriunda dos sujeitos de forma paranormal, creio que podemos basear conjecturas em cima delas com mais confiança do que podemos dar à autoridade escritural, mantendo, de qualquer modo, nosso respeito à última. Muito polido. Continua ele. Algumas ideias das religiões sul-asiáticas sobre esses veículos intermediários passaram, muitas vezes por meio da teosofia e seus derivados, passaram para a literatura popular no Ocidente sobre experiências fora do corpo. Mas termos como corpos astrais, ele coloca corpos astrais entre aspas, mas termos como corpos astrais têm conotações que creio que devemos evitar. Por essas razões, pareceu-me prudente elaborar uma palavra nova que não teria conexão com ensinos religiosos ou ocultistas. Para quem quiser conferir, até para, se for o caso, aperfeiçoar a minha tradução, essa declaração de Stevenson está na página 309, no livro que eu citei há pouco, Children Who Remember
Previous Lives, A Quest of Reincarnation. É um livro publicado em 2001. Esse livro está disponível em inglês e em PDF na internet. Duas coisas me chamaram a atenção nessa declaração de Stevenson. A primeira é quando ele se refere à literatura hinduísta e budista, que fala de outros veículos de manifestação ou se refere a outros corpos do espírito. Ele diz assim: se eles têm uma base observacional, isso deve ser apenas uma subjetiva percepção pessoal obtida por videntes e transmitida a seus seguidores. Quase ninguém se dá conta disso. Quando um vidente descreve o que ele está vendo, a sua percepção é subjetiva e pessoal, como diz Stevenson, ou seja, o que ele enxerga está influenciado ou até mesmo contaminado pelos seus conhecimentos e experiências, pela sua visão particular das coisas e pelas suas expectativas. Ele transmite isso aos seus seguidores e os seus seguidores tomam isso ao pé da letra, como se fosse verdade absoluta e como se isso pudesse ser verificável por todos a qualquer tempo, em quaisquer condições. A segunda coisa que me chama a atenção nessa declaração de Stevenson é quando ele diz assim: termos como corpos astrais têm conotações que creio que devemos evitar. Mesmo que ele diga expressamente que não está se referindo ao conceito de corpo astral, alguns estudiosos espíritas dizem, naquele tom de empáfia típico de alguns espíritos, uma pequena minoria, mas que existe. Mesmo assim, alguns estudiosos espíritas dizem que Stevenson redescobriu a roda e aquilo que ele chama de psicóforo nada mais é do que o corpo astral. Não é verdade. Stevenson diz com todas as letras que não viu e não sabe da existência de nenhum corpo sutil. Ele diz assim: esses casos, devo reconhecer, não oferecem evidências diretas de algo como um psicofore ou psicóforo. Voltando à questão que eu propus agora há pouco, o que realmente reencarna? Para responder a essa pergunta, Stevenson criou o conceito de psicóforo. Stevenson concluiu que, se existe reencarnação, então no intervalo entre duas reencarnações, as memórias, elas precisam ser mantidas em algum veículo. E que este veículo seria capaz de influenciar de alguma forma o processo de fertilização do zigoto ou o próprio embrião. Ele admite algumas hipóteses para que isso ocorra, Por exemplo, a modificação das secreções vaginais da futura mãe, a influência de alguma forma sobre a mãe para induzir o sexo do futuro bebê, ou a influência direta sobre o feto ou sobre o embrião, o que geraria então as marcas ou defeitos de nascença que ele encontrou em algumas dessas crianças que se lembravam de uma suposta existência passada. No próximo vídeo, nós vamos ver em qual obra Stevenson se baseou para criar o conceito de psicóforo. Nós vamos concluir facilmente que não há como querer aproximar Stevenson do espiritismo. Não há como querer aproximar o conceito de psicóforo ao conceito de perispírito ou corpo astral dos espíritas. E mais importante que isso, não há como querer aproximar a pesquisa de Stevenson sobre reencarnação do conceito kardeciano de reencarnação, aquele conceito de reencarnação compulsória, obrigatória indistintamente para todos, visando o progresso moral e intelectual dos espíritos e vinculada à lei de causa e efeito. Stevenson acreditava, assim como Huxley acreditava, que cada um de nós faz parte de um grande todo. A concepção kardeciana da reencarnação considera a cada um de nós como seres destinados a manter sua individualidade indefinidamente ou mesmo eternamente. Até o próximo vídeo. Muita força e paz para você.